Vamos lá. É assim que eu vou passando, né? Certo? Eu já fui apresentada, muito obrigado. Só para contar um pouquinho da minha história aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouco da minha especialidade da prótese, né? Então, é um trabalho que eu desenvolvo desde logo depois de formada na faculdade. A primeira especialização foi prótese, e eu trouxe um caso aqui para dividir com vocês, de um caso bastante interessante, porque esse paciente com 50 anos de idade chegou no consultório e e falou assim, olha, eu tô com os dentes um pouco desgastados na frente, né? Então, o que eu vou contar para vocês é o planejamento, qual foi o plano de ação que eu usei para poder explicar e fazer a venda de um tratamento de reabilitação para um paciente que entendeu que tinha apenas alguns dentes desgastados na frente, né? E como é que a eletromiografia, né, ajudou nesse processo, tá? Então, exatamente, a situação era essa, alguns desgastes nos dentes da frente, viu que o dente 21 tinha quebrado, então o que dava para fazer sobre isso? Ele sabia que ele tinha mais desgastes, tá? E aí a gente foi fazendo uma avaliação mais profunda, então vocês veem, não tem mais ponta de canino, já tem uma transparência muito grande dos incisivos laterais também, que além da perda de comprimento, ainda estava perdendo em espessura também, tá? E aí a gente vai chegando mais perto, a gente vê bastante perda de estrutura nas regiões, proximidade das regiões cervicais, avançando por toda a parede vestibular, inclusive essa coloração amarelada é característica de quem também está perdendo esmalte em toda a estrutura, né? Então, a gente já está conseguindo ver a cor em profundidade, a cor da dentina, né? Isso se deu por conta de uma alimentação extremamente ácida e também uma diminuição de fluxo salivar causado por medicamentos e muita carga de treino, inclusive, tá? Então, que ficava muito tempo com xerostomia. E aí, o caso, a gente vai chegando cada vez mais perto, eu quis trazer o caso aqui para vocês irem avaliando junto comigo, né, como foi acontecendo com um paciente que, como veio, é porque tinha um pouquinho de dentes quebrados anteriores, essa era a sensação dele. Aí a gente vê mais perda de estrutura, até que a gente perda de pontas de cúspide também, e até que a gente vê essa situação. E aí eu pergunto, mas você não percebe, né, com a língua, como é que você sente? Ah, não, sim, eu perdi um pouco mais ali atrás também, né, mas o que eu quero explicar aqui para vocês? A dificuldade que eu poderia ter em explicar para ele que não adianta só querer restaurar os 2, 3 dentes da frente, a perda de uma incisal, né? Eu precisaria fazer uma reabilitação muito grande. O paciente muitas vezes não estava preparado para isso, para o tamanho do tratamento, para o orçamento que poderia vir, tá? E aí, o que eu fiz? Juntei mais informações, além de imagens fotográficas, para conversar com ele, para estudar o caso. Aqui a arcada inferior, também com bastante perda na parede oclusal, tá? As imagens radiográficas, porque a gente, para fazer um bom planejamento, a gente precisa estar munido de bastante informações, né? Então, a gente fez uma avaliação radiográfica também bastante precisa e completa, e a gente viu que não tinha um dano ainda de comprometimento endodôntico desses dentes, um pouco de comprometimento ósseo, mas ainda não tinham mobilidade esses dentes. E aqui o teste, a avaliação que eu fiz no dia que ele chegou, com a nossa eletromiografia, o TITA. Não achei um resultado tão ruim, né? Porque ele tinha dos 5, 6 índices aqui pesquisados, a gente tem 2 índices abaixo
da normalidade, fora do nível de normalidade, mas um impacto muito baixo, o que caracteriza, e a gente viu nas imagens, caracteriza uma perda de dimensão importante, né? Aonde eu quero contar o pulo do gato para vocês é o como eu consegui, com esse exame, modificar o meu plano de tratamento, porque a gente já sabia, né, olhando ali as imagens, a perda estrutural, que ele precisava reabilitar na vestibular, reabilitar a palatina, reabilitar o oclusal dos dentes superiores e dos dentes inferiores, né? Aí vamos lá, eu vou chegar na minha conclusão daqui a pouquinho de como é que eu mudei um plano de tratamento a meu favor e a favor do paciente também, tá? Na época eu não trabalhava com escaneamento, tá? Isso tem 2 anos, esse caso, eu me lembrei desse caso porque o Christian sempre que me chama para apresentar alguma coisa, fala assim, apresenta uma coisa outra, né, apresenta um caso diferente, e eu me lembrei desse caso com muito carinho, então eu trouxe esse caso de alguns aninhos atrás. Aqui um enceramento, né, a proposta que a gente, de recuperação da estrutura dental perdida, tá? Então, uma comparação, né, da área perdida com a área que eu tinha como proposta de recuperação, aqui para a arcada superior. Então, vejam, quase todos os dentes tinham nitidamente uma perda estrutural por palatina, então uma perda de dimensão ficava bastante clara aqui. Na arcada inferior também, né, o que precisava ser restabelecido, tanto pela vista oclusal, quanto pelas vistas proximal, né, pelas vistas proximais, laterais, vestibular, na verdade, tá? Então, essa era a recuperação que ele precisava. Então, a minha pergunta era, gente, como é que eu mostro tudo isso para um paciente, mostro e consigo convencê-lo de um tratamento que ele só veio fazer 2 ou 3 guias incisivas, né? E aí a gente faz um bom planejamento e olha e fala assim, ele precisa de restabelecer, provavelmente, para conseguir um ganho e uma estabilidade de dimensão e uma longevidade de tratamento, precisa de restaurações de porcelana em quase todos esses dentes, pelo menos em todos esses que estão aí com essa perda recuperada pelo enceramento. Bom, fizemos as muralhas, tá? E eu utilizei uma resina brisacrílica para poder provar a estrutura proposta em boca do paciente. Isso já costuma ser um grande diferencial para demonstrar a necessidade para o paciente do tratamento que ele necessita, né? Então, olha só, aqui a gente tem a prova em boca. Neste momento, eu fiz a prova apenas do mocap superior, tá? Porque aí eu ia rodar de novo a minha, os testes com a eletromiografia para ver o que eu já ganhei com essa, em dimensão, em equilíbrio, com essa muralha, né? Com esse enceramento dos dentes superiores, e depois eu ia fazer a mesma coisa depois que eu vestisse também a estrutura inferior, tá? Então, aqui em alguns ângulos diferentes, essa daqui era, né, internamente, como é que ficou quem costume de trabalhar com esse tipo de teste que a gente faz, sabe que fica assim mesmo, né, porque a resina, então, nessas molares e premolares, onde vai parecendo que está quebrado, é onde acaba o enceramento, tá, mas é muito válido para a gente testar o que a gente está, testar em boca, o que a gente preconiza como planejamento de tratamento para o paciente, tá? E aqui, rodando nossos testes, o que eu descobri? Só com a prova da muralha superior, eu já consegui, gente, o baricentro aqui tem 25,25 fora do índice de normalidade, né? Ou seja, num teste com mocap, sem ter montado em articulador, sem ter feito um planejamento tão extenso. Então, eu já vi um sucesso imediato de restabelecimento, de equilíbrio muscular com esse tratamento proposto, e isso colocando apenas a arcada superior, tá?
Aonde veio exatamente meu trunfo, meu grande trunfo? Então, vamos lá, um paciente que veio para tentar recuperar a incisal de um ou dois incisivos superiores, talvez de um ou outro canino, e o que ele pensa como tempo de tratamento e como investimento no tratamento, investimento financeiro, é um tanto. E quando eu olho e falo, ele tem que fazer restaurações cerâmicas em 10 elementos superiores, em 10 elementos inferiores, é difícil, né, esse convencimento. Mas a hora que a gente consegue, então, provar com a muralha os resultados, e olha que bacana, a hora que eu provei só a parte superior e consegui ver essa estabilidade, garantir essa estabilidade, eu melhorei o meu plano de tratamento de forma a diminuir o custo para o paciente. Por quê? Porque eu sei que se eu conseguir uma estrutura superior estável, com restaurações robustas e estáveis, eu consigo o equilíbrio muscular que ele necessita, e aí eu posso diminuir o orçamento mesmo, fazendo nos dentes inferiores restaurações para recuperação do esmalte perdido, recuperação do tecido estrutural perdido, em restaurações de resina, onde as resinas são excelentes, e sempre que bem manejadas, a gente consegue resultados fantásticos. Então, eu diminuo o custo do tratamento e tenho a garantia, para mim, como reabilitadora, de que eu vou estar entregando uma estabilidade duradoura, longeva. Por quê? Eu não preciso colocar porcelanas nos dentes de cima e nos dentes de baixo, aumentando muito o custo para o meu paciente. E por que que eu precisaria? Qual era o nosso medo, nossa preocupação? É que se eu não consigo restabelecer todos os índices de equilíbrio muscular só com as restaurações da arcada superior, eu preciso também de restaurações de material mais estável na arcada inferior também. Porque um paciente que desgastou tanto os dentes dele do jeito que desgastou, também vai fazer um certo estrago em um tempo provavelmente rápido com as resinas, mas que eu vou colocar na arcada inferior. Porém, eu não vou perder a estabilidade que eu queria conquistar. Eu não sei se ficou claro, eu tenho mais algumas imagens para mostrar aqui para vocês, e daí a gente discute isso, Christian. Aqui a comparação dos resultados, tá? É isso mesmo. Né? Você conseguiu entender, Christian, a grandeza da coisa? Eu gosto de trazer para você, não sei se você já percebeu, Christian, eu não costumo trazer casos em que o paciente está em amarelo, está em vermelho, em que ele está realmente com todos os índices em vermelho, porque eu acho que são mais desafiadores quando a gente encontra alguns desequilíbrios e fala assim, são pequenos, mas estão aí, e precisam ser corrigidos. E aí eu consigo corrigir, mas a gente só consegue corrigir esses problemas que ainda são pequenos do nível muscular se a gente tem um aparelho de tanta precisão. E se a gente não corrige, a gente tem, ou se a gente não tem essa mensuração, a gente corre o risco de, nesse caso, eu ia estar propondo um tratamento superior e inferior muito mais caro, e talvez eu perdesse o paciente. Em alguns casos, a gente não propõe o tratamento porque a gente não visualiza a perda, já que ela é pequena, só que uma perda pequena tende a aumentar, ou tende a ser compensada e virar um problema muito maior. Então, aqui está ele. É aquela questão, doutora Gisela, de aspectos ocultos, ou seja, esta coisa ali estava um pouco escondida, né? Também era fácil, e também abrir o diálogo com o cliente sobre uma coisa assim. E aí, isso deu uma grande facilidade, né? O que a gente sempre fala, né? Que o quê? Como é que é? Que isso facilita, né, a conversa de você com o paciente, justamente porque era uma coisa até difícil de eventualmente expor para ele, né? Sem ter um dado. Exatamente, porque a ideia, ele falava assim, bom, eu entendi sim, você já me mostrou por fotos aqui, nesse caso aqui, eu já mostrei por fotos para ele, por imagens, a perda estrutural que ele teve, ele consegue entender isso. Fala assim, mas preenche com uma resina, tá tudo ótimo, só preenche para não perder um pouco mais e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, ele também teve uma perda de dimensão, ele também está, então, com músculos utilizados de maneira fora
do nível de excelência, de equilíbrio, e que ele ia perder muito rapidamente esse equilíbrio se a gente não tivesse o tratamento extremamente preciso e correto para o caso dele. Por isso que eu consegui propor, então, uma reabilitação com peças mais longevas nos dentes superiores, sabendo que eu não iria perder essa estabilidade quando eu fiz a prova do mocap superior e vi que eu já tinha atingido todos os índices de estabilidade. Então, eu nem cheguei a provar o mocap inferior, porque eu sabia que eu ia conseguir uma estabilidade aqui já com os superiores. Então, eu preenchi os dentes inferiores também, claro que sim. Restabeleci, restaurei a estrutura perdida, claro que sim. Mas com mais, de uma maneira mais econômica e mais lógica para o meu paciente. É essa a minha apresentação, isso que eu tinha para contar para você, Christian. E se você ou alguém quiser tirar alguma dúvida, ou agora ou mais tarde, estou super à disposição. Mas é isso que eu trouxe para contar hoje. Foi o planejamento de um caso. Foi como a gente chegou a uma venda a partir de conseguir a comprovação para mim mesmo desse equilíbrio que eu ia ter apenas já com o restabelecimento da arcada superior. Boa, doutora Gisele. Vinícius, temos algumas perguntas, né, que vieram fora aqui na conversa, certo? Opa! Perfeito. Começando pela doutora Carla, ela enviou uma pergunta. Como foi feito o registro para montagem no articulador? Então, não fiz montagem articuladora, é isso que eu estava falando. Com o uso da eletromiografia, e como eu tinha que fazer essa venda antes isso foi antes, foi como eu ia conseguir planejar e apresentar uma proposta de tratamento para um paciente que veio pensando em fazer 2 ou 3 resinas de incisal de dentes anteriores. Então, não dá para fazer um investimento de montagem, de planejamento, porém, o Christian me ensinou isso lá atrás, com um bom conhecimento de prótese, de equilíbrio, de anatomia, com um bom laboratório, e com a eletromiografia, assim, que foi isso que o Christian me ensinou, eu consigo validar o comprimento, o comprimento dos dentes, a altura da dimensão vertical, eu consigo validar com o uso do Titan. Então, isso para mim é um ganho enorme. Facilita, ganha etapa, rápido. Não sei se eu consegui responder. Christian consegue me ajudar? Ou pergunta para a doutora Carla? Não, é isso, tá? Depois eu acho que é mais... o que a gente trouxe um pouquinho a hora que eu de trago, visão... até desculpa, mas é assim, a hora que eu comprovo que eu tenho que a musculatura está numa posição de conforto, que os pontos de contato estão confortáveis, estão equilibrados, bingo, não é isso que a gente quer? Então, eu pulei etapas. Para um planejamento inicial. Agora, se eu não tivesse chegado em um resultado satisfatório, eu poderia investir num tratamento mais complexo, né, na parte de planejamento mais complexo, mas a eletromiografia me poupa muito o uso de articulador, viu? Mas muito. É absurdo isso, Christian. Sim. O que revoluciona um pouquinho depois do instrumento, né? Principalmente quando vocês começam a trabalhar e ver casos de outros colegas, tá? Também tem a fase provisória, a fase de investigação no mocap, ali que o instrumento ajuda realmente a procurar uma estabilidade neuromuscular associada à oclusão, que facilita depois a finalização do tratamento. Sem dúvida, vocês vão ver mais casos assim hoje, tá? E tem mais perguntas aqui também, né, Vinícius? Isso, a doutora Rita fez 3 perguntas. Uma eu gostaria de antecipar já, que ela perguntou se o aparelho tem que comprar. E sim, ele é comercializado e a gente hoje está vendo as funcionalidades e as aplicabilidades clínicas dele, né?
As outras duas, eu vou passar para a doutora Gisele, que a primeira é, o aparelho é um plus para diagnóstico para reabilitar, certo? E depois, de quanto tempo pós-reabilitação você verificou como ficaram os músculos? Essa verificação, posso responder? Essa verificação, uma vez que você atinge um equilíbrio, isso não só para esse tratamento, mas para qualquer outro, na minha clínica, né, nos meus protocolos de trabalho, uma vez que eu atinjo um equilíbrio e que tenho restaurações robustas, restaurações certas para cada caso, que é isso que eu estava aqui discutindo, né, as cerâmicas e as resinas, e que eu podia, eu tenho muita folga, muita tranquilidade, eu não precisaria ficar mensurando de novo, não. Mas quando o paciente retorna, então isso vai do meu protocolo de retornos para oferecer um suporte, tá tudo bem, como é que tá, vamos fazer a nossa profilaxia, vamos ver se está tudo em ordem, então de tempos em tempos, e o meu retorno depende principalmente eu faço retornos por conta de profilaxia, e aí faço avaliação de todo um trabalho. Então, esse retorno é individualizado conforme a necessidade de manutenção em consultório de cada pessoa. E isso varia conforme a higienização de cada um, conforme o tipo de alimentação, conforme o fluxo salivar. Então, aí, a cada retorno, eu faço uma nova avaliação. Mas eu não tenho tido alterações importantes, não. Uma vez bem reabilitado, esse tratamento pode ficar estável por bastante tempo. Acho que ela complementou aqui a pergunta ainda, só para fechar a parte da doutora Rita. Ela perguntou se a boca sofre variações, como ela fica depois da reabilitação, por exemplo, 1 ano após a reabilitação. Se a boca sofre variações, quando a gente pensa numa reabilitação, eu não sei se isso vai responder tudo que ela está imaginando ali, mas é assim, a pessoa perdeu, a gente vai habilitar novamente, né? Então, se você reabilita corretamente, é isso que eu acho grande importância do uso de uma eletromiografia, você cria, sim, uma nova situação, mas, na verdade, um cuidado importante é assim, eu não aumentei dimensão, eu recuperei. E uma vez que você recupera aquilo que era, né, daquele paciente e foi perdida, a aceitação do organismo é muito boa, é muito rápida e muito fácil. Então, existe uma estabilidade muito grande, não tem grandes mudanças. Você retorna ao que ele deveria ser, o que deveria estar. Sim, queria acrescentar uma coisa sobre esta questão, porque o Dr. Marcos acho que depois eventualmente vai dar uma reforçada, porque é um assunto que com o Dr. Marcos Landgraf a gente debate muito, né? A durabilidade de uma reabilitação. Bom, aqui que entra um componente importante, de novo, quem aplica a força, quem faz a função, são os músculos. Se ele está em conforto, se ele está equilibrado com a nova relação que foi estabelecida, a durabilidade é alta. Então, assim, hoje em dia nós temos um grupo, principalmente na Itália, que já trabalha há 5, 6, 7 anos com o instrumento. É muito legal quando eles apresentam casos depois de 5 anos de reabilitado, como ainda estão apresentando, né, quando a execução também foi bem feita, como ainda estão apresentando um bom equilíbrio neuromuscular e também uma ótima condição das estruturas, tá? Então, esse é o objetivo, tá, do instrumento, favorecer uma durabilidade de tratamentos de qualidade, né? Este que é o objetivo do instrumento final. É isso, e posso complementar, Cristian, para mim, como reabilitadora, né, protesista, minha primeira especialidade, era claro que muito mais complexo fazer uma reabilitação, tá? E eu não sei se você lembra, mas você esteve no consultório algumas vezes, lá no começo da minha utilização com o Tita, e eu comecei a testar as reabilitações
que eu já tinha feito. Eu falava, meu Deus, eu não tinha uma ferramenta dessas, porque a gente acha muito complicado usar a eletromiografia. Né, antes de um Titan, de fato. Então, eu falava assim, não uso, mas então eu tinha muito mais etapas para chegar numa reabilitação, e fiquei muito feliz de testar minhas reabilitações e ver, anos depois que eu tinha feito, porque foi quando eu adquiri o Titan, e fui ver que eu estava com um nível de estabilidade altíssimo, né, a gente ficou bastante satisfeito, e então é assim, uma vez que você consegue um bom resultado, um bom equilíbrio muscular e oclusal, a tendência a se manter é sempre muito grande. Então, o diferencial aqui, que a gente está tratando hoje, e que é um fato na minha vida clínica, pelo menos, é o quanto eu encurtei os passos, e o quanto eu fico com mais segurança. Porque a hora que eu entendi esse equipamento, eu quis testar as minhas reabilitações, porque eu falava, meu Deus, eu não tinha isso, deve estar tudo meio torto. Não é possível que está tudo certo e equilibrado, eu nunca usei esses índices, eu nunca avaliei nada disso, eu não trabalhava, e fiquei feliz de saber que ok. Então, é assim, se você tem um bom embasamento, na área que você for usar, se é na ortodontia, como os colegas vão falar, se é na prótese, se é na dentística, mas assim, se você tem uma boa qualidade de trabalho, o que o Titan te oferece, o que uma eletromiografia te oferece, é uma precisão de resultado, é uma tranquilidade de você saber mais rapidamente que o que você está fazendo está certo. Então, é isso. Certo. Eu acho que temos já passar para o próximo convidado, tá? Só para colocar uma questão ali para a doutora Rita e para o doutor Hugo, tá? Doutora Rita, vamos passar uma informação sobre como é que eu descompartilho aqui? Tem o seu botão aqui, acho que talvez eu consiga até tirar a sua compartilha. Mas tem um botãozinho, doutora. Peraí. Eu continuo Isso, compartilhando? parar de compartilhar. Isso, parar de compartilhar. Ai, ufa.